Boa noite, tudo bem com todo mundo? Espero que sim, espero que estejam bem, que estejam em casa. Estamos começando mais uma live da programação do PCCB UERN e do SEMAN. Hoje trazendo um tema super bacana, que é um paralelo entre o confinamento animal e o isolamento social que estamos vivendo nesse momento. Espero que vocês todos possam aproveitar bastante essa live e que a gente consiga ter uma noite bem bacana aqui nesse horáriozinho das 6 horas, um horáriozinho cedo, um horáriozinho de café. Então é um momento perfeito para as discussões que a gente vai ter nesse momento. Então, o Mês do Meio Ambiente é uma iniciativa do Projeto Cetáceos da Costa Branca e do SEMAN, como vocês já vêm acompanhando. E todos os anos a gente realiza essas atividades e esse ano está na plataforma virtual e na televisiva. Então, hoje a gente vai contar com convidados super especiais, com 3 convidados, vamos ter 3 blocos nessa live, né? O primeiro é o médico veterinário Augusto Boa Viagem, ele é o responsável por coordenar o projeto Cetáceos, o Centro de Reabilitação do Projeto Cetáceos da Costa Branca. A professora doutora Renata Ferreira, coordenadora geral da Operação Sapajos Nordeste, é uma operação muito bacana que trabalha com os macacos pregos, principalmente aqui no Nordeste. E a gente tem também a professora doutora Fívia Lopes, psicóloga evolucionista, professora da UFRN e que vai conversar um pouquinho com a gente sobre o isolamento social. Queria aproveitar para divulgar que hoje está disponível já o segundo episódio da série Heróis do Mar, lá no Instagram do PCCB UERN, e também que estamos fazendo a divulgação de documentários e vídeos bem bacanas aqui no Instagram do Seman, na seção Pipoca. Então vamos começar, sem mais delongas, nosso primeiro bloco. Eu vou convidar o médico veterinário Augusto Boa Viagem. Deixa eu inserir ele aqui na nossa chamada. Augusto Boa Viagem ainda não está disponível. A gente vai só aguardar um pouquinho aqui. Enquanto a gente aguarda o médico veterinário Augusto Boa Viagem ficar disponível aqui para a gente conversar um pouquinho, eu queria já adiantar que amanhã a gente vai ter outra live super especial, né, com pesquisadores do SEMAN e do PCCB, discutindo um pouco sobre a divulgação científica e a produção científica no âmbito da conservação, né, e do meio ambiente. Deixa eu só ver agora, verificar novamente se Augusto já está disponível. A gente está com um probleminha aqui para conectar Augusto. Pronto. Vamos aguardar aqui só Augusto Boa Viagem ingressar na nossa chamada. O bom da live é justamente essas emoções, esse contato que a gente
tenta estabelecer, por isso a importância desse momento para a gente também refletir sobre essa comunicação, essas formas que esse novo normal, né? Aproveitando aqui enquanto a gente espera o médico veterinário Augusto, eu queria divulgar que o documentário do PCCBUR continua disponível lá no YouTube, no nosso canal do Projeto Cetáceo da Costa Branca. Para quem não assistiu ainda, o documentário segue disponível lá. Bem, a gente está com alguns probleminhas de conexão, em estabelecer a conexão com o médico Augusto Boa Viagem. Então a gente vai seguir para o nosso segundo bloco com a doutora Renata Ferreira, que eu já vi que está disponível aqui para conversar com a gente, um pouquinho sobre o confinamento animal e sobre a Operação Sapajos. E Augusto ficando disponível, a gente ingressa com ele ao final da nossa live. Alô, Alô, Renata, boa noite. tudo bom? O negócio Tudo caiu na hora que eu bem? atendi. Tudo bom. Me escuta Eu botei o bem? tripé aqui justo na hora. Na hora? Estou escutando bem. Foi não, eu Perfeito. botei aquele pau de selfie justo na hora que eu atendi o negócio caiu tudo. As Faz parte. emoções ao vivo. As emoções do ao vivo, né? Renata, só para Sim. apresentar a Renata para todo mundo, Renata é doutora em antropologia biológica pela Universidade de Cambridge, é professora da UFRN e coordena atualmente a Operação Sapajos Nordeste. Eu queria agradecer sua presença e seja bem-vinda à nossa live hoje, Renata. Agradeço também. Dizer que a Operação Sapajos é um trabalho colaborativo, então é uma cooperativa mesmo, somos sócios egalitários, então não sou só eu, as meninas fazem todo o trabalho, na verdade. Eu dou só o apoio moral ali. Que bacana, Renata. Bem, queria para começar a nossa live aqui já colocar algumas questões para tirar a dúvida, principalmente do grande público, que é o que é um animal silvestre, né? Quando a gente fala em animal silvestre, a que tipo de animal a gente está se referindo e quais são as diferenças entre essas classificações de silvestre, domesticado e doméstico? Tá, então, a principal diferença entre os animais silvestres domesticados, em que a gente pode juntar os animais de produção e os animais comensais, né? E os domésticos, é que os domesticados e domésticos, eles têm alterações genéticas em relação aos animais silvestres. E essas alterações genéticas são consequência da proximidade com os humanos, seja por seleção artificial ou por um processo de seleção natural mesmo. Por exemplo, você pensa ratos. Ratos podem ser considerados animais domesticados dentro da categoria comensais. Eles têm alterações genéticas em relação às suas contrapartes silvestres por processo de seleção natural mesmo. E a principal característica dessa seleção genética dos domesticados e domésticos, né, produção comensais e domésticos, é a tolerância à presença humana. É uma alteração que dá tolerância a isso em relação aos silvestres. Os silvestres têm a sua carga genética de um processo de seleção natural sem tanta interferência humana. Essa é a Compreendi. principal diferença. Renata, então Né? explica um pouco como essa interação humana, na verdade, quais são os perigos justamente dessa interação humana com esses animais silvestres, ou seja, esses que não têm tanto contato, que não sofreram tantas modificações genéticas em função da presença do homem, né? Quais são os perigos que circundam essa interação hoje e que vocês percebem, inclusive aí na Operação Sapajos Nordeste? Eu achei interessante você colocar na perspectiva perigo, né? Mas porque é o que a gente está mais assustado, né? Mas
existe um lado bom e um lado ruim disso daí, né? Dessa proximidade com os animais silvestres ou com essa proximidade com essa fauna de uma maneira geral, né? Então, assim, se você imaginar um animal de produção, então, o primeiro perigo do animal de produção, uma caça, vamos começar com caça. O primeiro perigo é para o próprio animal, o animal perde a vida dele, altera todo o ecossistema e supostamente a gente não sofre nada, a gente ganha com a caça dele. Animal de produção, principal ameaça, o animal também perde ecossistema, porque a grande perda das florestas que a gente está tendo é para animal de produção, é para pasto ou para soja, para o gado, né? E supostamente a gente não ganha também. A gente também ganha quando faz, por exemplo, um turismo ecológico em área natural, né? Todo mundo gosta desse contato com a natureza. Então, essa parte é uma parte boa. Qual é a parte ruim? Você não está matando animais, mas há problema da transmissão de zoonose mútua. Mútua. E aí a gente está muito pensando agora nesse contexto de Covid, do que os animais podem passar para a gente, mas a gente passa muita coisa para os animais. Por exemplo, a malária é considerada uma doença que passou do humano para o primata. Primatas hoje em dia têm malária porque passou de humano para primata, né? O caso aí do Rio Grande do Norte, a morte dos saguis, que é uma coisa cíclica. Muito provavelmente fomos nós que passamos uma herpes, né, para eles. Então, existe um problema de patógenos mútuos aí nesse caso. Então, e o perigo que a gente está vendo agora é de vir deles para a gente. Diversas zoonoses, parasitos que podem vir. Então, esse é o perigo que tem que tomar conta. Aí você pode ter outra condição ainda, zoológico. Então, por isso que a palavra perigo, quando você colocou na sua pergunta, eu fiquei meio assim, né? Poderia ser quais as consequências das interações humano-animal, que podem ser benéficas para ambos. Por exemplo, faunas comensais é benéfico para eles. Os ratos gostam, vários pardais gostam. Para eles, a população de pardal aumentou no, no mundo inteiro, né? Então, assim, é bom para os animais alguma coisa. Zoológico. Qual é a consequência do zoológico? Uma selfie para a gente, uma vida inteira de prisão para os animais. Então, acho que a gente tem que colocar esse perigo, está muito agora, porque a gente está com medo do Covid, mas é algo de mão dupla, deles para a gente, da gente para eles, e pode ser benéfico também. Então, depende de cada caso. Perfeito, Renata. A gente acabei reproduzindo talvez uma própria concepção que a gente tem em se manter sempre como os afetados, né? E não nos integrarmos muitas vezes à natureza como um todo, a um pensamento ecossistêmico, né? Mas as Isso. consequências, elas com certeza podem partir de forma positiva e negativa para os dois lados. Isso. Aproveitando um pouco, agora adentrando um pouco no tema que vocês trabalham, principalmente na Operação Sapajos, com os macacos pregos, né? Fala um pouquinho para a gente da operação, do que vocês realizam. Eu sei que o CETAS do IBAMA está fortemente envolvido, né, nessa operação, e como vocês, com os macacos que estão lá no CETAS, que estão no centro confinados, né, na reabilitação e muitas vezes acabam não podendo voltar para a natureza. Me fala um pouco como vocês fazem para minimizar comportamentos agressivos, estresse dos animais. Conta um pouquinho da dinâmica do trabalho de vocês. Uhum. Então, isso começou quando eu terminei meu doutorado e eu fui procurar um grupo de macaco prego livre no Rio Grande do Norte e não encontrava, era extremamente difícil, eles estão encurralados nos altos das serras lá de Martins, no alto da Serra de Porto Alegre, sempre nos altos da serra, e ao mesmo tempo eu via muitos animais nas casas das pessoas e muitos animais nos setas. Então foi assim que começou a Operação Saparo. Fiz, nossa, existe um ciclo de vida em que os animais estão sendo retirados da natureza. Primeiro eles ficam espremidos nas costas, né, nas
nas encostas lá das montanhas, vão para a casa das pessoas e depois vão para os setas. E os setas, como parte da responsabilidade do IBAMA, ele retorna animais para a natureza, seja cobra, seja jabuti, seja tamanduá, gambá, todos eles pegam, fazem o exame clínico e devolvem para a natureza, certo? Então, foi assim que começou a Operação Sapagem, quando a gente viu, e foi crescendo. A gente já chegou a ter 60 macacos pregos no SETA em 5 recintos. Então, assim, daí a importância da gente ter um manejo desses grupos, não é? Um manejo disso daí. E como espécies sociais, briga é inevitável. É sempre bom a gente lembrar que a briga costuma ocupar 1% do tempo. E o comportamento social positivo, 10% do tempo. Então, na verdade, a maior parte da sua vida você está fazendo amor, não fazendo briga. Tá? Então, só que a briga pode ter consequências muito graves. Tá? Então, um trabalho que a gente vem desenvolvendo, eu já tive um mestrando chamado Felipe Aberlin, e agora eu estou com uma mestranda, Rayane Guide, em que a gente está tentando ver qual é a melhor composição do grupo para evitar brigas, né? Então, ver quais são as personalidades que são mais compatíveis, além, é claro, de todo um trabalho de enriquecimento ambiental para distrair os animais. Porque quando você não tem nada para fazer, o seu brinquedo é o brinquedinho social, você vai aperrear o outro. Mas se você tem coisas para fazer, você já diminui a agressividade. E se você monta um grupo compatível, então diminui ainda mais a agressividade e aumenta os comportamentos sociais positivos. Isso que a gente está tentando definir protocolos para isso. Que bacana, Renata, essa pesquisa. Pensar justamente na organização dentro do recinto entre os indivíduos, né? A gente normalmente, quando acaba pensando em recinto, em enriquecimento ambiental, acaba se atrelando a tentar trazer uma composição natural para esses espaços, né? E colocar a dinâmica social de uma espécie social nesse contexto é muito mais importante do que uma árvorezinha, às vezes, né? E a árvore é fundamental mesmo para bicho solitário. Tá? Mesmo Claro. para bicho solitário, eles precisam, imagina, um animal que anda na natureza por dia 4 quilômetros, que ocupa 400 hectares ao longo de um ano, ficar confinado num espaço de 3 por 3 por 4. Eu espero que a quarentena agora tenha ensinado a gente um pouquinho disso daí, né? Imagina Você, hum, não, era diga. justamente esse gancho que eu gostaria de pegar agora e para a gente comentar, né, o que surge diante desse momento que a gente está vivendo, né? É onde a gente teve que se isolar, justamente porque, por conta dessa interação com a natureza, como consequência desse processo, a gente tem um patógeno que estava isolado entre espécies silvestres e acaba atingindo agora também a humanidade, né, mundialmente, e a gente que tem que se isolar agora nesse processo, né? Então era justamente esse gancho, eu queria que você comentasse isso, né? Que lição a gente pode tirar disso? Tem duas coisas nesse caso. Veja, esse Covid ele veio por uma caça para alimentação, tá? Isso acontece muito, é muito característica de locais e de pessoas com pouco poder aquisitivo. Então, recentemente, nosso grupo leu um artigo que fala que a caça de um chimpanzé vale US$ 40. E US$ 40 é o preço de um mês de salário da pessoa. Quando você tem uma condição como essa, é óbvio que a pessoa vai preferir caçar um chimpanzé do que passar um mês trabalhando. Então, você não pode simplesmente pedir para a pessoa parar de comer. Ah, não, pare de comer carne silvestre, pare de comer, né? Se você não der outra condição para ela repor aquilo dali. Então, essa é a primeira questão, né? Então, essa solução da caça, em que as pessoas vão para lá, só vai realmente ser solucionada quando as pessoas tiverem, de fato, uma outra alternativa de renda e de alimento. Então, essa é a primeira coisa. E pensar que só a educação ambiental, a barriga vai falar antes.
A barriga vai falar antes, certo? Então, isso é a primeira coisa. Se a gente não muda a condição para a pessoa ter outra fonte de alimento, isso vai continuar. Outra coisa que eu espero que saia dessa quarentena é aquilo que eu estava falando, né? O quanto que as pessoas atualmente vão achar legal frequentar zoológicos e aquários com os animais presos. Será que vai ter algum nível de conscientização? Será que um selfie seu vale uma vida inteira de prisão para aquele animal? Então, eu espero que esses dois ensinamentos possam sair desse Covid aí, né? Além de aí sim, uma educação básica, que é essa interação que a gente tem com os saguis aí no Rio Grande do Norte, né? Essa interação mais ad libitum, mais espontânea, que precisa ter mais cuidado. Mas aí é mais fácil de solucionar com a educação ambiental. Isso daí. Perfeito, Renata. Só para a gente ir encerrando aqui nossa entrevista, a gente recebeu uma pergunta aqui do público que está assistindo a nossa live, e eles Uhum. trouxeram um questionamento, a pergunta foi do Júlio, de quais os principais impactos que ocorrem quando humanos alimentam animais silvestres. Eu acho que você já pincelou um pouco essas questões aqui, mas se você quiser enfatizar um pouco mais para o Júlio. Então, tem que ver se essa é uma fauna comensal já, ou se você está alimentando animal silvestre de fato na natureza. De uma certa forma, você tem os saguis estão, aspas, domesticados, tá? Eles estão se habituando à vida sagui, rato, barata, alguns tipos de cobra. Tudo são faunas comensais, eles se alimentam. Nós alimentarmos eles só aumenta essa população e aumenta o risco de transmissão mútua de doença. Não é só deles para a gente, é da gente para eles. E com a diminuição dos fragmentos de florestas, como você vê, por exemplo, as construções lá no Rio de Janeiro que estão entrando na Floresta da Tijuca, os macacos-pregos subindo em prédio de 6 andares, porque lá eles encontram comida, mesmo que as pessoas não estejam dando. Então você acaba habituando isso daí, né? Então é algo que precisa realmente ser pensado. Agora, se é na natureza, aí você tem um impacto maior ainda. Alimentar na natureza, não leve nada, nem banana, nada na natureza, porque isso realmente altera todo o padrão de dieta deles. De dieta e, ao longo do tempo, pode levar a uma mudança genética na população, o processo de seleção natural, não é nem artificial, como é com vaca, cavalo, porco. Perfeito, Renata. Eu queria finalizar aqui a nossa conversa. Gente, o tempo Uhum. hoje ele é um pouquinho mais estreito, que a gente vai também contar agora com a participação de Fívia Lopes e do médico veterinário Uhum. Augusto. Mas eu queria agradecer muito sua presença, foi muito enriquecedora suas colocações, e eu espero que a gente passe por esse momento, saia com essas reflexões ainda mais profundas em relação à nossa interação com a natureza e a nossa participação da natureza, né? Porque nós fazemos parte do ecossistema E tão quanto todos os organismos que nele vivem, né? Então, deixa eu só fazer um agradeço. comentário que eu estou vendo Claro, aqui sobre os zoológicos. Veja, zoológicos, principalmente santuários, são extremamente importantes, tá? Principalmente aqueles que oferecem um ambiente, por exemplo, aqueles Simba Safari, em que a pessoa vai dentro do carro e os animais estão livres. Isso é uma solução bem interessante, tá? Principalmente para faunas resgatadas que estão com muitos animais não podem mais voar, não podem mais andar, perderam dentes, perderam. Então, santuários são muito importantes. Eu acho que a ideia do bem-estar animal em zoológico tem muito a ver também com o espaço que é oferecido para os animais. Então, uma coisa é um zoológico pequenininho, outra coisa é um santuário em que os animais estão. É uma discussão bem que longa daria a esse ponto. uma live inteira, né? Uma live inteira Sem só sobre isso, dúvida, depois a gente marca. com certeza. Tá bom, olha, parabéns pela live, parabéns pela iniciativa. O tema tá ótimo, por isso que eu aceitei participar. Espero que a gente continue. Gratidão, Renata. Sucesso em toda a operação e nós mantemos o Uhum. contato. Aí, amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem, pessoal, encerrando agora a participação da doutora Renata Ferreira,
a gente vai seguir um pouquinho para discussão sobre já aplicar um pouco desses temas que a gente conversou com a psicóloga evolucionista Fívia Lopes, que já está aqui disponível para conversar com a gente. E aí, ao final, a gente tenta o contato novamente com o médico veterinário Augusto Boa Viagem, ok? Então, vamos convidar aqui Fívia Lopes. Enquanto a gente aguarda a Fívia, eu queria deixar... Ó, a Fívia já chegou aqui. Já. Boa noite, Fívia. Tá me escutando bem? Estou escutando, Rafa. Você me escuta bem? Escuto bem. Deixa eu apresentar a doutora Fívia, é psicóloga e doutora em psicobiologia pela UFRN e coordena as atividades do Laboratório de Evolução do Comportamento Humano, também lá na UFRN. Seja bem-vinda, Fívia. Obrigado por conversar conosco hoje. Não, eu que agradeço a oportunidade, né, de estar nessa espécie de mesa redonda virtual. É a primeira vez que eu participo numa né? Mas a gente está aprendendo também. E foi ótimo ter ouvido, né, Renata e vê-la, né, que ela está fazendo pós-doc, ela não está no Brasil nesse momento. Então, super internacional. É não só uma mesa redonda Super virtual, mas internacional. internacional. Com licença. Brincando todo mundo aqui nessa semana do meio ambiente, né? Que coisa maravilhosa. Bem, deixa eu começar com uma pergunta que talvez seja central para a gente começar a nossa discussão do ponto de vista mais do isolamento social. Agora todo mundo fala ainda mais nessa questão da solidão, que já era um tema, né, que vinha ganhando destaque, eu acho, nos últimos anos por várias questões relacionadas à rotina, às atividades do século XXI. Né? Então, hoje, ainda mais no isolamento social, isso se intensifica. Eu queria saber por que estar confinado em casa, né? Por que estar em isolamento social é considerado para tanta gente tão ruim. Então, é porque, na verdade, a gente, enquanto espécie, é uma espécie gregária, né? A espécie humana, ela é uma espécie social. Então, esse já é um princípio importante. É claro que nós somos indivíduos que interagimos com outros indivíduos. A gente tem um espaço que é próprio. Nessa situação, né, desencadeada pela Covid, a gente está tendo que vivenciar o convívio com a gente mesmo, né, de forma imposta, né? A gente não está podendo tomar essa decisão, porque estar sozinho de vez em quando é excelente. Você pode parar, você pode pensar, você pode se dedicar às suas coisas, né? Alguns teóricos, psicanalistas, filósofos, historiadores, o Leandro Carnal discute muito isso, né? Com um livro lançado, inclusive, que é uma diferença entre o conceito de solidão e de solitude. Na solitude é uma ação intencional minha de busca por mim mesmo. Então, eu quero parar, eu não quero contato, mas é uma decisão voluntária. Ela não é uma decisão de terceiros sobre o que eu devo fazer ou com quem eu devo conviver. Então, há essa diferença. Uma coisa é eu buscar esse momento que vai me promover crescimento, que vai me permitir um encontro com coisas que eu quero fazer por mim, certo? Que seria o que vem sendo denominado de solitude, e essa solidão imposta. Então, assim, eu tenho tolhido o meu direito de ir e vir. Eu não posso interagir com os meus pares, continuar minhas atividades como eu fazia rotineiramente. Então, isso é muito complicado. Essa imposição e essa impossibilidade da gente tomar a decisão talvez seja um incômodo anterior até o próprio fato de estar sozinho. Porque a gente não está completamente sozinho, né? Esse canal que a gente está utilizando está permitindo a interação, sei lá, acho que se eu não estou cega, acho que tem 50 pessoas aqui com a gente. Então, a gente está interagindo com 50 pessoas nesse momento. E a gente realmente é uma interação. Para o nosso cérebro, conforta. Eu realmente estou interagindo. Não estou vendo todos os outros, mas eu sei que tem 50 pessoas aí. Estou praticamente numa festa. Né? Sim, né? Um grupo de amigos, né? Trocando uma ideia no momento que todo mundo resolveu se reunir, por decisão nossa. Mas é muito diferente a gente estar numa situação em que eu não posso decidir. Eu tenho tolhido meu direito de abraço. Já imaginou quão difícil é isso para a nossa espécie? A gente sabe que um abraço hoje, tem dado a literatura, que 20 segundos de abraço já promove aumento de liberação de ocitocina.
ocitocina é liberada para aumentar o laço, para melhorar o estabelecimento desses laços. E aí a gente não está tendo essa oportunidade de ter. Abraço virtual não é a mesma coisa, tá? Mas eu acho que essa sensação de solidão, ela está muito exacerbada pela imposição da situação. Que a gente realmente não está podendo decidir estar sozinho. Tem até vários memes circulando na internet que a pessoa diz assim, não vejo a hora desse confinamento passar para eu poder decidir ou dar o bolo nos meus amigos quando eu for convidado para uma festa. É decisão minha de ficar sozinho. Não é porque eu não posso ir, porque eu corro risco de vida. Né? Então é bem complicado. A vida em jogo ainda é um agravante, um intensificador, um elemento intensificador muito severo, né? É porque, imagine, são duas motivações essenciais para a gente: sobreviver e estar em contato com outros da nossa própria espécie. A gente, nesse momento, precisa sobreviver primeiro, vai mantendo o contato pelas redes sociais, depois a gente reorganiza. Você acredita que o aumento no consumo das formas de entretenimento, né, seja das redes sociais e lives, até bebidas alcoólicas, enfim, outras formas que se encontram dentro aí do isolamento de buscar esse entretenimento, seria uma forma de enriquecimento ambiental para nós seres humanos? Então, o conceito de enriquecimento ambiental não é bem esse, né? Quando a gente pensa em enriquecimento, né, puxando a fala, né, do que Renata trouxe, a gente está falando de, eventualmente, um animal silvestre que é colocado numa condição cativa e você precisa aproximar um pouco as condições do ambiente natural. De fato, se a gente pensar as redes sociais, elas já fazem parte um pouco desse nosso novo chamado ambiente natural. A gente tem, não só na situação de confinamento, mas essas interações virtuais, elas já vinham acontecendo. Mas esse aumento de ingestão de álcool, de lives, etc., na verdade, eu não sei se as pessoas, de fato, começaram a consumir mais álcool ou elas começaram a postar mais nas redes sociais o consumo de álcool. Porque tem a ver com a exposição da informação. Eu realmente, assim, não tem dados científicos para a gente se embasar, eu pelo menos não tenho nessa discussão. Pode ser que, coincidentemente, as pessoas estejam postando mais fotos ou informações sobre esse tipo de atividade. Mas não quer dizer que elas não estejam meditando, lendo, fazendo faxina na casa, experimentando receitas, fazendo um conjunto de outras atividades. Ainda assim, eu não acho que seja enriquecimento. Eu acho que é uma oportunidade das pessoas de começar a reorganizar a sua distribuição de tempo, né? O seu orçamento de atividades. Porque agora a gente tem tempo para fazer outras coisas que a gente não tinha pela nossa rotina, pelas nossas atividades. Então, a gente talvez esteja se deparando com uma oportunidade de nova utilização de tempo, e esse bombardeio, sobretudo relacionado ao álcool, né? Há um tempo atrás, o pessoal do laboratório da Ana Lucchiari, né, eles fizeram uma live exatamente falando sobre o consumo de álcool, porque aparentemente estava exacerbando, o que causa uma preocupação, de fato, porque é acesso, enfim, muito fácil. Você em casa não teria consequências de risco, no sentido de se perder, de ser roubado, estupro, qualquer coisa desse tipo, e deixa mais confortável para beber. Mas não necessariamente isso é verdade. Então a gente precisa, de fato, medir o que a gente tem de acesso nas redes sociais e o que, de fato, as pessoas estão fazendo. Porque bomba, né? Todo mundo dá uma biscoitada lá naquela fotinha de me acabando com a live Marília Mendonça, sei lá, e todo mundo bebe horrores. Não sei por quê, porque eu nunca assisti. Aproveitando esse gancho que você falou um pouquinho da remodulação aí da rotina, né? Eu queria entender um pouquinho, queria que você comentasse se a rotina faz parte de nós ou se nós acabamos fugindo de nós mesmos através da rotina, né? A gente está vivendo um momento de redescoberta. Então, assim, é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Ela é super filosófica. Porque eu não sei com vocês, mas eu já me deparei comigo mesma no espelho dizendo, caramba, eu reclamava tanto da minha rotina e eu estou com saudade. Tô quase com medo de dizer essa frase, mas até de engarrafamento eu tô sentindo falta. Ai, que você fica naquele estresse para chegar, enfim. A rotina, ela é uma consequência das atividades, enfim,
de trabalho e sociais que você tem. Vamos pegar sociais e incluir o trabalho aí. Então, essa rotina ela é importante, porque é lógico que, como qualquer animal, a gente também tem um orçamento de atividades. O nosso dia ele vai ter sempre 24 horas. Então, se a gente não utilizar adequadamente essas 24 horas, a gente vai começar a acumular prejuízos. Então, a gente tem necessidades básicas que precisam ser atendidas, então a gente precisa dormir, a gente precisa comer, a gente precisa de interação sexual, então a gente precisa de várias coisas para atender o básico que é característico de uma espécie, né, de um primata como nós somos. Então, a rotina, encaixar todas essas atividades é importante nessa distribuição de orçamento de atividades. Então, como eu vou utilizar minhas 24 horas, né? E aí, em que mão, né, em que direção essa rotina faz parte da nossa vida é muito complicado. Tem algumas pessoas, inclusive por características individuais, né, tem sido bastante discutido que pessoas com, por exemplo, que são mais extrovertidas, né, em termos de personalidade, elas estão sofrendo um pouco mais nesse eu não sei se é isolamento social, eu fico com medo dos termos, né? Mas nessa situação de confinamento que a gente está vivendo, do que as pessoas que são mais introvertidas. As introvertidas, elas teriam um pouco menos de dificuldade, não é que tá ótimo, tá, gente? Mas elas teriam menos dificuldade do que lidar com né, com esse distanciamento social do que as pessoas que são mais extrovertidas. Então, em que direção se a rotina é a gente ou a gente faz a rotina, é muito difícil de dizer. Algumas pessoas dependem da rotina, porque, por exemplo, estava me lembrando uma conversa com um tal de Rafael Revoredo, que tem economizado 3 horas da sua vida. Então, hoje você tem 3 horas a mais no seu orçamento para utilizar, 3 horas de transporte, que era o que você utilizava entre as suas atividades. Então, imagine eu ter, de repente, 3 horas. Poxa, e a responsabilidade é toda sua de como você vai usar as 3 horas. Então é muito difícil, é muita decisão que a gente está tendo que tomar em muito pouco tempo. Então também isso dá um turbilhão torna a nossa mente confusa. Porque de repente você reclamava que não fazia um monte de coisa porque não tinha tempo. Agora você tem tempo e um monte de coisa que você quer fazer continua não cabendo. O que está acontecendo? Então talvez a rotina me ajude a organizar, né? Eu botar numa sequência, hierarquia de prioridades. E eu acho que o mais importante é não se guiar pela régua alheia. Né? Assim, fulano está fazendo 3 cursos de idioma, academia, meditação, lendo 22 papers por dia, né? Se você faz parte da vida acadêmica, mas eu não consigo, eu só consigo ler um e ver a reprise de, sei lá, um seriado que eu gosto muito, de Friends. Eu vou me lembrar de Rebecca agora, que é fã de Friends, então vou rever Friends, porque é o que eu consigo fazer nesse momento. Então, gente, essa comparação, que aí entra a rede social de novo, ela é muito dolorosa, ela é muito madrasta, no sentido mais Disney, né, do termo, tá? Não estou dizendo que as madrastas são ruins, mas usando o sentido Disney, né, que lá, as madrastas Disney todas são péssimas. Entendo perfeitamente. Então, bela colocação, Vivian. E eu queria saber um pouquinho como então está a rotina aí né, do trabalho do Laboratório de Evolução do Comportamento Humano. O que é que vocês vêm fazendo durante essa quarentena? E se esse momento tem despertado novas discussões no grupo devido aí à presença do novo coronavírus? Olha, o que a gente, né, o laboratório eu estou coordenando, mas tem o professor Felipe Nalon, né, tudo é discutido entre nós dois, todas as decisões são tomadas em conjunto. Então, o que a gente fez? Inicialmente, a gente voltou a se reunir com os alunos remotamente, né? É uma oportunidade de discutir artigos, mas a reunião hoje tem tido uma finalidade muito mais de agregar. Então, tem sessão desabafo, sessão xingamento, sessão meme, o que você quer, sessão compartilhamento de séries, enfim. Então, é uma forma de interagir. Isso a gente tem sofrido muito, eu e Felipe, a gente vinha sofrendo, então a gente tem reuniões semanais com os alunos, quando não tem Covid, né? Então, todas as sextas a gente está lá e troca de abraços, informações. Então, isso foi algo que foi difícil para nós. Então, como são muitas temáticas estudadas no laboratório, a gente organiza em 3 reuniões, que inclusive são abertas ao público, né? Quem quiser participar pode. Então, no perfil, né, do LEC, fica lá disponível quais são as reuniões da semana, qual é o texto que vai ser discutido e quem apresenta. Então, você entra lá, pede no direct o endereço da reunião e você é direcionado no dia da reunião. Porque não só a gente se reúne, quem já faz parte do laboratório, não é obrigatória a atividade, está indo quem pode, quem está com disposição, tem gente que vai em todas, tem gente que aparece no começo e não consegue ficar, a gente não está fazendo nenhum tipo de exigência.
né? Então, nesse sentido, essas atividades elas foram criadas para a gente conseguir manter as reuniões. As pesquisas, as que envolvem coleta online, a gente vai conseguir desenrolar agora no segundo semestre, mas algumas estão paradas, sobretudo as que têm necessidade de coleta de dados em escola, enfim. Né? Então, a gente tem, ou em situações mais complexas, como é o caso de Fiética, que é uma aluna de doutorado, que a coleta de dados é em Mamirauá. Então, a estação ela está fechada. Ninguém pode entrar, reserva, né? Está fechada. Então, nesse momento, ela não pode fazer o doutorado dela, porque, por razões óbvias, ela não pode se locomover. Então, as pesquisas continuam em andamento. A gente também vai publicizar dessas pesquisas que são online, a gente vai disponibilizar os links no perfil, para quem quiser participar. Perfeito, Fívia. Fica aí então um convite para todo mundo, né, que tem interesse nesse âmbito acadêmico, que eu acho que é sem dúvida para mim, que sou biólogo, que cursei disciplinas contigo, evolução do comportamento humano e as discussões em volta disso sempre despertam muita curiosidade. Eu acho que vale a pena pelo menos conhecer o trabalho, não é mesmo? Queria te agradecer a presença aqui. A gente vai ter que ir encerrando nossa discussão. E agora eu vou convidar o médico veterinário Augusto Boa Viagem. Muito obrigado pela sua participação hoje, filha. Obrigada a vocês e parabéns por essa iniciativa. É isso, nós que agradecemos. Grande beijo, até mais. Tchau, tchau. Bem, pessoal, agora, antes da gente começar a conversa com o médico veterinário Augusto Boa Viagem, queria só lembrar novamente a vocês, assim como ontem, no site do SEMAN, vocês podem realizar doações de forma bem divertida para a manutenção do Centro de Reabilitação de Animais Marinhos e ajudar as nossas causas e receber ainda uma série de recompensas, de brindes, de camisetas, de sandália, de toalha. Então fiquem à vontade para conhecer o nosso trabalho, para conhecer o nosso site. Acessem seman.org/doações, pccb.org, e conheçam as atividades do Projeto Cetáceo da Costa Branca e do Centro de Estudos e Monitoramento Ambiental. Agora sim, vamos convidar o médico veterinário Augusto Boa Viagem para seguir aqui nossa conversa. Olá, Augusto. Boa noite. Agora eu consegui. Tudo bom? Perfeito, tudo bem. Então, Perfeito. Augusto, muito bom ter você aqui hoje, conversar um pouquinho contigo, né? E aproveitando aqui o gancho nas discussões, antes de qualquer coisa eu queria te apresentar, né? Augusto Boa Viagem é médico veterinário, coordena o Centro de Reabilitação de Fauna Marinha, lá em Areia Branca, do Projeto Cetáceo da Costa Branca UERN, e ele já tem uma larga experiência aí com reabilitação de animais silvestres, não é isso, Augusto? Boa noite, seja bem-vindo. Isso aí, boa noite, Rafael, boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Queria pedir desculpa aí pelo ter atrasado um pouco aí a rotina, mas enfim. Ao vivo é assim mesmo. Conversar um pouquinho, vou agradecer rapidinho, até porque eu falo demais, estou com medo no horário de ultrapassar, peço que me policie em termos de tempo, mas agradecer ao Projeto Cetáceo da Costa Branca pela iniciativa, pelo convite. Todo dia está tendo atividades, eu acho que super valiosas para que todos possam assistir. Estou muito feliz também em contribuir um pouco, espero poder com essa iniciativa. Sem dúvida, Augusto. Então, para começar a nossa conversa aqui, eu já queria perguntar de cara o que é cativeiro, o que é reabilitação, né? A gente conversou um pouquinho aqui com Renata sobre os CETAs, mas conta um pouquinho, explora essa questão do que é cativeiro e do que é a reabilitação. Então, a professora Renata ela comentou um pouco sobre a respeito do cativeiro. De maneira geral, seria uma condição física limitada de espaço. Esse cativeiro, por si só, basicamente ele tem dois perfis, né? Pode ser in situ, quando esse cativeiro ele é inserido em condições naturais e sob condições naturais. Normalmente, alguns animais em processo de reabilitação é o último estágio antes dos animais serem devolvidos ao ambiente natural. Então, como exemplo, poderia colocar como peixe-boi, né, que são recintos de aclimatação, tem toda uma estrutura montada no próprio ambiente natural, para que quando o animal for devolvido à natureza, todos esses impactos ambientais possam ser minimizados, né? Ou seja, o animal ele vai se acostumando
vai se adaptando a essas condições para que o choque de realidade não seja tão grande. E os cativeiros ex situ, que fogem totalmente das condições naturais da espécie, que habitualmente é os que vimos em zoológicos e aquários, enfim, as espécies selvagens criadas como pet, né? Não domésticas, porque domésticas, como a professora bem falou também, envolve outros conceitos, mas basicamente o cativeiro seria tem como isso como conceito. Vale salientar também que a importância do cativeiro para a conservação é muito grande também, né? Então, o aprimoramento do conhecimento técnico-científico, deslumbrando estratégias para a conservação de espécies selvagens, o cativeiro realmente ele tem um papel que contribui de forma significativa nesse processo. Outro ponto também importante de levantar que os cativeiros, seja in situ, seja ex situ, obrigatoriamente eles têm que seguir as normas legais institucionais, seja do IBAMA, seja dos órgãos estaduais, municipais. Tem uma legislação que cabe a esses recintos, a esses cativeiros serem seguidos, né? Então, não adianta a gente falar só de cativeiros e não falar da legislação que está por trás dele. Então, obrigatoriamente, as instituições que detêm desses recintos, desses cativeiros, sigam de forma criteriosa as normas e as exigências feitas pelos órgãos competentes. Perfeito. Eu queria saber... Desculpa. Não, prossiga. Reabilitação. Então, a reabilitação normalmente de animais silvestres, né, é um processo complexo. Acho que você bem sabe como funciona, né, que tem como objetivo restabelecer as condições clínicas, físicas ou nutricionais dos animais que dão entrada no processo de reabilitação. Esse processo de reabilitação, o tempo varia bastante, são várias variáveis, então o sexo não tem tanta implicância na grande maioria das espécies, mas as espécies sim, então a espécie, a faixa etária, a condição clínica do animal, por exemplo, são decisivos no tempo do processo de reabilitação. Então, algumas espécies elas são muito mais suscetíveis, muito mais sensíveis quando comparadas às outras. A condição de cativeiro em determinadas espécies não permite, então se torna algo muito complexo, né? Exemplo dos cetáceos, algumas espécies de cetáceos que o processo de reabilitação sob condição de cativeiro ex situ é bastante complexo. A faixa etária, os neonatos, pela dependência parental, né? Principalmente quando se trata de mamíferos, répteis a gente já não vê muito isso. Algumas aves também, que têm uma relação de mãe e filhote por um tempo maior. Enfim, então várias variáveis vai determinar realmente no tempo do processo de reabilitação. Eu queria pegar esse gancho aí, Augusto, que você falou dos diferentes grupos de animais, e eu queria saber que você explorasse um pouco como é a rotina de cuidar de grupos de animais tão diferentes, né? Tartarugas marinhas, aves, peixes-bois, que são os principais grupos que estão lá no centro de reabilitação. Então, o processo de reabilitação, como falei, tem uma complexidade muito grande e uma responsabilidade também, né? A grande maioria dessas espécies que a gente vem comentando estão ameaçadas de extinção, tem algum grau de ameaça à conservação. Então, acho que, antes de tudo, cabe uma responsabilidade da equipe técnica muito, mas muito grande, né? Os animais, eles não pedem, eu sempre falo isso, os animais, eles não pedem para dar entrada no nosso centro de reabilitação. Os animais, eles chegam aos nossos centros por algum motivo, eles não chegam por acaso, então há necessidade de uma investigação, né, para que a gente consiga entender o motivo pelo qual levou esse animal a chegar no nosso centro. Enfim, e traçar um plano terapêutico, no caso de animais doentes, um plano nutricional, caso esses animais cheguem com um distúrbio de nutrição, ou um plano ali de desenvolvimento, no caso do peixe de bois, que a grande maioria das vezes chega
ainda na fase neonatal, né, que precisa de um tempo longo para que desenvolva todo o processo de lactação artificial até realmente completar o desmame, e a partir desse desmame o animal possa evoluir e até ser destinado para um recinto de aclimatação e, consequentemente, uma soltura. Então, a rotina ela é bem intensa. Começamos logo no início da manhã, né, com a ronda que eu falo, que é sempre a avaliação clínica e física de todos os animais que encontram-se no centro de reabilitação, ao envolvimento multidisciplinar, não só da equipe técnica veterinária, mas os biólogos envolvidos na atividade, os tratadores, que têm uma importância, um papel fundamental nesse processo. Eles têm um olhar diferenciado em nós como técnicos, formadores de opiniões, de conhecedores da parte científica. Então, esse conhecimento empírico termina casando e aumentando aí o sucesso do processo de reabilitação, que muitas vezes não é fácil de ser atingidas. O processo de reabilitação, ele sempre objetiva, claro, a soltura do animal na natureza, né? E eu acredito que devem ser tomadas uma série de medidas aí, de cuidados em relação à interação humano-animal nesse processo. Queria que você comentasse um pouco sobre esses cuidados que são tomados. Basicamente, a nossa interação com os animais, ela tem que ser extremamente consciente. O falo sempre tem que ser rápido, porém preciso. Todo o tempo que vamos nos dedicar aos animais tem que ser calculado. Então, a gente tenta sempre definir um tempo de manejo para a gente não ter o contato íntimo e direto por muito tempo, e nem os animais ter esse contato com os humanos, né? Por vários motivos. Por questão de zoonoses, a gente está suscetível a adquirir algumas enfermidades transmissíveis e passíveis entre as espécies. Nem a gente transmitir para os animais, nem os animais transmitir para a gente. Então, daí a necessidade da obrigatoriedade do uso de EPIs, né, dos equipamentos de proteção individual. Enfim, alguns animais eles têm o perfil de absorver alguns comportamentos indesejáveis quando a gente se trata dos animais que pensamos na reabilitação para soltura. Então, algumas aves eles terminam printando alguns comportamentos, tendo a figura humana como referência. Isso termina prejudicando o processo de reabilitação. Os peixes-bois, igualmente, então, por isso que foi desenvolvido algumas ferramentas, métodos de aleitamento artificial, no caso, a criação da madeira subaquática, para diminuir esse contato íntimo com os animais e, consequentemente, diminuir aí essa relação afetiva entre seres humanos, que, inevitavelmente, temos os animais como afeição, como algo bonito, algo de aproximação, e os animais não verem a gente como realmente uma referência. Então, esse cuidado dentro de um processo de reabilitação é essencial para que o sucesso do processo de reabilitação seja atingido em um tempo mais reduzido possível. Perfeito, Augusto. Eu queria agradecer sua participação. Nosso tempo está se encerrando aqui. E é muito importante, acredito, você trazer essas colocações acerca do funcionamento e do processo de reabilitação, porque o centro de reabilitação funciona como um grande hospital de terapia intensiva ali para os animais, né? E não é um centro de visitação, nem nada do gênero. É um espaço realmente para os animais se reabilitarem e poderem ser devolvidos à natureza. Então, eu queria agradecer muito sua participação e a nossa conversa aqui hoje e desejar todo sucesso para a reabilitação dos animais que estão hoje com o PCCB lá no centro de reabilitação, né? A gente tem que grupos atualmente de animais? Rapidinho, só para a gente encerrar aqui nossa conversa. Temos aves marinhas, tartarugas marinhas e peixes-bois. Atualmente estamos com 8 peixes-bois em processo de reabilitação. Algumas aves estão no processo final também de serem reabilitados para serem devolvidos. E algumas tartarugas também. Então, basicamente, aí as 3 espécies marinhas ali, os grupos taxonômicos, né? Peixes-bois, aves e tartarugas.
Perfeito, Augusto. Muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite e até logo. Valeu, que agradeço, obrigado e mais uma vez aí parabéns aí pela iniciativa, que nessa quarentena possamos também ouvir coisas boas, né? Não só os noticiários que terminam nos deixando cada vez mais e menos aí, com certamente cabisbaixo aí com a realidade. Tá bom? Valeu, Com Rafael, certeza. obrigado e boa noite para todos. Boa noite, Augusto. Grande abraço. Bem, pessoal, para encerrar nossa live de hoje, gente que seguimos com a programação de lives da semana. Amanhã teremos mais uma lá no Instagram do PCCB-UERN sobre produção científica e divulgação científica, junto com os pesquisadores que encabeçam muitas das pesquisas do PCCB-UERN do SEMAN, lá no Instagram do PCCB-UERN, tá certo? E essa live vai ficar disponível, sim, eu vi algumas perguntas aqui, vai ficar disponível no IGTV do SEMAN, e a gente também vai colocá-la depois, disponibilizá-la lá no YouTube, no canal do PCCB-UERN. Mais uma vez, queria agradecer a presença de todos aqui, a interação de todos vocês, em especial os nossos convidados, doutora Renata, que estava falando de tão longe, né? Doutora Fívia e o médico veterinário Augusto Boa Viagem. Muito obrigado, tenham uma boa noite e até amanhã.